Muito boa tarde, criaturas veterinárias, sejam muito bem-vindos à nossa quarta live de aquecimento para Black Friday, segunda-feira às 7h30 da noite. A live de hoje é como cobrar, atrair clientes e crescer na veterinária equina. 30 minutinhos, encerramos 12h30. Perguntem aí nos comentários e bora! Eduardo, Emanuel, Gabriele, Adonis. Queria saber também, eu tô esquecendo de perguntar todo dia, quem é veterinário, quem é estudante de veterinária. Queria saber nos comentários. Mas hoje você vai entender como é possível você atrair clientes, crescer financeiramente na veterinária de campo, mesmo que você não tenha muito contato ou experiência. Não recomendo que você comece a trabalhar com coisas que você não sabe. Obviamente, primeiro você aprende e depois você vai receber, prestar aquele serviço ali. Emanuel, estudante. Bom, mas eu vou mostrar para vocês como atrair os primeiros clientes, como cobrar com segurança e o que muda quando você começa a se posicionar como veterinário de equinos, especificamente. E vamos lá então. Quando eu comecei, sempre tem que ter uma história, né? Quando eu comecei, eu já comecei cobrando um salário mínimo. Na época que eu comecei, que foi em 2010, consultem aí depois. Salário mínimo em 2010 era, se não era menos, era R$512, se não me engano. Só que eu fazia estágio no Jockey Clube Brasileiro, lá na Gávea, no Rio de Janeiro. Os veterinários todos cobravam um salário mínimo. Eu acompanhei um veterinário autônomo que cobrava um salário mínimo, rodando em tudo quanto é lugar. Então, quando eu me formei, eu cobrava o quê? Um salário mínimo. Até porque eu ouvi uma frase desse veterinário que eu, na época, o que ele falava, eu concordava. Não tinha senso crítico ainda, né? Eu via que ele era bem sucedido, então por que eu não faria aquelas coisas que ele estava falando? Ele falou assim pra mim: ou você cobra no atendimento um salário mínimo, ou não cobra nada. Não inventa valores quebrados pelo meio do caminho. Tá bom, não questionei, vou fazer isso. E aí eu me formei cobrando um salário mínimo. E por outro lado, também me formei empregada no Aras recebendo R$1.200 para uma escala 24x24, 7x7, 30x30. Era uma coisa que não fazia muito sentido na minha cabeça, mas eu estava seguindo o que ele me falou. E aí tem gente que pergunta, já me perguntaram inclusive na caixinha de ontem, que eu nem tô conseguindo responder muito detalhadamente as caixinhas por causa da intensidade de coisas que a gente está fazendo, reunião, conteúdos, anúncios, tudo para segunda-feira. Esqueci o que eu estava falando. E agora que eu saí do roteiro, deliro, tem que botar o emojizinho da foca, para eu não me perder, pelo amor de Deus. Enfim, de ontem, da caixinha de perguntas, sobre preço. Se for uma coisa simples, tipo uma sutura, eu vou cobrar um salário mínimo. Emergência, tudo bem, você vai atender uma emergência, o cara entende, né, que é uma emergência grave, e aí você vai cobrar um salário mínimo. Mas e uma coisa mais simples? Você vai cobrar também um salário mínimo? Nesse caso, sendo emergência de uma forma ou de outra, a gente vai cobrar um salário mínimo, porque é emergência. Você tem que viver de plantão. Você vai estar no churrasco, na festa da sua família e vai falar: olha, estou indo embora porque eu tenho um atendimento. Você não vai fazer isso para receber R$350 ou valores parecidos com isso.
A ausência da sua vida não vale, não é paga, por valor nenhum talvez, né? Mas tem que valer muito a pena financeiramente, porque não é que a gente não ame o que a gente faz, a gente ama o que a gente faz. Eu costumo falar com os alunos exatamente isso. A gente faz pelo dinheiro, sim, porque é a profissão. Você faz o seu serviço para receber dinheiro. Só que a gente tem muita sorte. E parece até injusta a vida, né? Porque você recebe dinheiro para fazer uma coisa que você ama fazer. Mas ela não deixa de ser trabalho e não deixa de ter valor. Então ela é a sua obrigação. Você precisa fazer com amor, sim. Só que se não for para fazer pelo dinheiro, você vai fazer para você. Você não vai fazer para os outros. Você não vai ser prestador de serviço. Concordam ou discordam? Então, em relação à emergência, é isso. Não importa se é uma sutura, se abrir um rombo. Uma vez aconteceu, a minha égua, ano novo, fogos, o cavalo da baia de trás dando coice na baia, quebrando a baia toda. Ela ficou com medo e se jogou na parede. Derrubou a parede da baia onde tinha um portão. E abriu o peito. Teve que chamar. Você recebeu uma intimação. Tem que assinar aqui. Agora? Peraí. Um segundo. Vou só assinar aqui um negócio. Onde que é? Não sei nem onde que assina aqui. Assinatura deve ser, né? Assinatura é só na data de hoje. Data de hoje. Que data é a data de hoje? 6/11. Pronto. Voltando onde eu estava. Em relação a valores, comparação, não. Emergência é emergência. Atendimento marcado é outra coisa. Aí você até pode, dependendo do perfil, se vai ser uma coisa recorrente, se é uma aplicação de vacina, você colocar valor de vacina, tem N formas de cobrar. Mas atendimento para cavalo, especificamente a partir do momento que você só trabalha com cavalo, meio salário mínimo, um atendimento marcado, ou um salário mínimo. A Emanuel tá prestando atenção. O cavalo, a minha égua que cortou. Então ela abriu o peito, um rombo, tinha que suturar. Ou poderia deixar fechar por segunda intenção. Iria fechar também. Então o cara vai ter a opção de escolher. Ele quer que feche rápido. Tem animal que se corta e vai para uma prova, para uma exposição poucos dias depois. Já aconteceu. No Aras, de manhã chegaram lá, uma égua estava com a cara cortada. Tinha um V assim. Um V, mais ou menos assim, e aquela aba dobrada assim para baixo. Aí o dono me mandou mensagem, olha, ela vai para Nacional, uma égua campulina, ela tá ganhando direto a melhor cabeça e eu preciso que esse negócio fique perfeito até lá. Você pode suturar? Posso, é um salário mínimo. Chegaram lá de manhã, não tinha nada demais, era um cortezinho, só que tinha a demanda. Então a gente vai trabalhar para certas pessoas, certos perfis que precisam do nosso trabalho, não é para quem não precisa. Agora, se é uma pessoa que não tem condições de pagar. Quando eu comecei, tinha um senhor que trabalhava na cooperativa de um município vizinho aqui. E ele tinha uma égua dentro de uma baiazinha que ele que construiu na beira do pasto, um pasto cheio de braquiária que a égua não comia, a braquiária, né, ia morrer de fome. Só que ela tinha o coxinho dela, ela tinha a cama. O cara todo dia de bicicleta cortava capim, levava para ela, comprava ração. A égua tinha escova, era extremamente bem tratada. E um dia ela teve cólica. E ele me chamou para atender.
quanto que é um salário mínimo. Só que, quando eu me deparei, ele perguntou se podia pagar parcelado. E eu falei, não vou te cobrar. Eu vou fazer o atendimento, lavei estômago, a gente tratou e ela ficou bem e eu não cobrei dele. Porque eu não vou cobrar de uma pessoa que poderia me pagar R$100 por mês, mas R$100 por mês, para ele, pode ser que faça falta. Então, se eu vejo que ela não tem condição de pagar, eu não vou cobrar. Eu sempre fiz isso e faço isso até hoje. Mas uma coisa eu ia para resolver. Então, quando você for fazer um atendimento, vai para resolver. Precisa voltar? Fez errado? Deixou passar alguma coisa? Esqueceu? Problema teu. Se vira, vai lá, volta e conserta o seu erro. Compensa a cagada que você fez por falta de experiência, depois estuda, fala, não, eu preciso mudar tal coisa, eu preciso olhar tal coisa, entuba. Mas, por isso mesmo que a gente tem que cobrar um salário. Exemplos de alunos. Eu sempre trago aqui Stephanie, que Stephanie é a aluna modelo. Mas ela trabalha com reprodução. Eu contei a história dela já, começou pela neonatologia, trabalhava com bovino, taranã. Quem não ouviu a história, assiste as outras lives da semana, porque quem está aqui batendo ponto, não vou ficar sendo repetitiva. Ela vinha faturando 10 mil por mês, R$10.000 por mês. Com a reprodução, e isso sendo aluna da formação epiátrica, implementando as coisas e gostando da reprodução. O objetivo dela era a reprodução equina. Primeiro mês que ela entrou, na pós, ela faturou R$16 mil, fora da estação de monta. Porque durante a estação de monta, tudo bem, você recebe os embriões, e aí você chega em 16 mil de faturamento. Agora, fora da estação, de uma forma planejada e organizada, ela bateu 16 mil de faturamento. Todo mundo entende quando eu falo isso? Fora da estação de monta? Quem não entender, comenta aí, porque senão eu vou tocando o pau aqui e vou falando como se todo mundo estivesse entendendo, tá? Como que ela fez isso? Com castração a meio salário, fez várias castrações. Quando o povo viu que ela castrava em pé, sem fio, foi assim, a propaganda, um atrás do outro, chamando ela para castrar. Atendimento de cólica, principalmente no inverno. A gente tem redução de ingestão de água, a gente tem muito complemento, porque a pastagem está ruim, então altera mais ainda a fisiologia, todo o manejo natural da alimentação do cavalo, então tem mais chance de cólica ainda, por alguns motivos, e com atendimento a neonatos. Por quê? Ela atende muito quarto de milha, e no meio do ano ainda tem nascimento de potro quarto de milha, porque a estação daqui do Brasil segue o padrão dos Estados Unidos, que é invertido. Verão e inverno aqui é ao contrário. Então, quando a gente está no inverno aqui, lá eles estão no verão, e a estação, o bem nascido do quarto de milha aqui no Brasil é inverno. Porque tem o potro do futuro, que eles correm com menos de, não sei, acho que 4 anos incompletos, 3 anos incompletos, agora eu não sei a idade exata, não me lembro. Mas eles já estão quase completando esses 3 ou 4 anos. Por isso que o quarto de milha trabalha assim. Ou seja, ele já está quase 1 ano na frente de um outro que está concorrendo com ele na mesma categoria lá no potro do futuro. Então, a semana inteira que eu falei aqui, para você aprender a fazer castração, atendimento de cólica, neonatologia, própria sutura, atendimento de ferida também, tudo isso vai entrar aqui no final das contas no seu faturamento. Outro exemplo é a Bruna. A Bruna Sela, vocês vão até ver ela no Instagram, que ela tá investindo bastante em uma das etapas que eu vou ensinar para vocês aqui nesse conteúdo de hoje, nessa live de hoje. Ela tava trabalhando zero e tava querendo... Ela é uma puta profissional. Faz quiropraxia, ficou nos Estados Unidos, lá, trabalhando mesmo. E aí voltou pra cá, ela foi residente. Só que
não sabia como fazer essa... Como é que eu entro? Tá, eu sei o que eu sei fazer, eu tenho cavalo, eu sou do meio, e aí? Então ela saiu do zero, entrou para pós também. Após a especialização em medicina empiátrica, para quem não sabe, é a implementação de todos os cursos, só que de uma forma acompanhada, no formato de mentoria. Então, todo esse combo de cursos que vocês vão ter acesso na segunda-feira é o que elas têm acesso, elas tiveram acesso e que vocês podem ter também. Então, ela saiu do 0 de faturamento para 5.000 de faturamento no primeiro mês e agora fechou com 10.000 de faturamento em outubro. Que a gente vai ter o conselho veterinário amanhã, mas só que ela já me falou ontem que fechou as contas e chegou no faturamento de R$10.000. Então, é por isso que os valores são pagos, não por todo mundo, por algumas pessoas, e eu tenho certeza absoluta disso aqui, que isso aqui está passando na cabeça de alguém ou alguém que está aí me assistindo. Comentem aqui se alguém está pensando isso. Prometem que vão... Não é para mentir, hein? Se pensou, é para escrever aí. Ai, Joana, aqui na minha região, ninguém paga isso. Ninguém paga um salário mínimo, meio salário mínimo. Comenta aí quem pensa isso. Por favor. Vocês combinaram, hein? Vocês combinaram que eu fiz uma leitura mental aqui. Quem aqui tá pensando isso? Ou então, se todo mundo já sabe, Cauane. Aí na região de vocês, pagam um salário mínimo no atendimento a um veterinário de equinos? Vamos que a gente só tem 10 minutos, não vai dar tempo de falar o conteúdo, hein? Que a hora que acabar, que 12:30, eu vou encerrar a live. Vou fazer minha propaganda e falar tchau pra vocês. Fala então que não pensou. Responda alguma coisa, senão eu já vou desligar a live hoje de uma vez, hein? Tô aqui sozinha. Ah, olha a MT Mori. Não paga, ela está salvando a live de vocês, hein? Cauane falou, infelizmente aqui é 0. Ué, mas as pessoas daí acham que é veterinário do SUS? Mas eu quero falar um negócio com vocês. Em todo lugar tem quem pague e tem quem não pague. Por isso que eu já fiz live dos perfis de clientes, como você deve lidar com cada perfil de cliente. Porque basicamente é assim, cabe ou não no bolso daquela pessoa que está te chamando. A pessoa vê um gasto como uma coisa que vale a pena. Ela não quer o gasto, ela quer o resultado que aquilo vai gerar. Então, automaticamente, ela faz uma ancoragem para comparar o preço que você está cobrando com alguma outra coisa. Pode ser um colega, pode ser quanto o animal vale. Você querendo ou não, a pessoa faz isso que é chamado de ancoragem. Então, você pode aprender técnicas para fazer a ancoragem para a pessoa, para conseguir fazer a venda, mostrar que é um investimento. E eu vou aqui, exemplo, quando eu vim para cá, eu fui atender uma égua com cólica. Foi assim, um dos primeiros atendimentos que eu fiz, porque uma amiga que trabalhava com reprodução, que acabava tendo que atender, ela trabalhava só com reprodução, não queria atender clínica, não gostava de clínica. Primeira oportunidade que apareceu, ela jogou pra cima de mim. Uma cólica para atender. Você vai? Vou. Fui lá, examinei a égua, lavei o estômago da égua. A sondagem faz parte do exame clínico, a lavagem do estômago, ver qual o conteúdo que tem lá, qual quantidade, cheiro, cor. E a égua melhorou. Foi lavar o estômago, a égua saiu do tronco já pastando. E aí,
O cara, eu mandei um salário mínimo. Falei, sou o máximo. Resolvi o problema da égua com 40 minutos. Fulano, um salário mínimo. Era um dentista. Você tá maluca? Você ficou aí 40 minutos com a minha égua e quer me cobrar um salário mínimo? O veterinário que atendeu ela antes cobrou R$150. Falei, que desgraçado, filho da puta. Tive que falar um palavrão. Eu vou lá, instantaneamente, atendo a égua, resolvo ela. Ele não gastou nada, não gastei nem 1 litro de soro, porque a água não estava desidratada, não estava nada. E ele ainda me compara com um cara que foi lá, pegou R$150 dele sem fazer nada. Depois ele teve que me chamar para resolver o problema do cara, que o cara não fez. Aí fiquei puta. Falei, agora só saio de casa falando o preço e a pessoa, é um salário mínimo, tá bom? Escrito, hoje em dia é tudo no WhatsApp. Porque legalmente, se você falar com a pessoa e ele responder, você pode ir na justiça que ele tem que te pagar. Agora, é todo mundo que vai pagar um salário mínimo? Não é. São perfis de cliente. E tem o cara que você pode atender sem cobrar também. A minha filha, Helena, com 2 meses de vida, começou com sangue nas fezes. Falei, nasceu com algum problema, tem um tumor, já comecei a pensar em todas as desgraças da humanidade. Ela nasceu 9 de abril de 2020. Para quem não lembra, em março de 2020 fechou tudo por conta da pandemia. E quem queria sair de casa com um bebê recém-nascido? Eu que não era. Resumo da ópera. Eu fui para odonto é de dente. Você quer lá, gastroenterologista pediatra. Para uma consulta online. Sabe quanto que era a consulta online dele? Chuta. Chuta que quem acertar, eu não vou dar nada. Eu ia dar um chocolate. Uma trufa da Cacau Show. Mas aí até mandar, vai derreter pelo meio do caminho, não vai dar certo. Quanto que eu paguei? Chutem algum valor aí. Júlia, Hospital do Cavalo. Emanuel, R$400 mais. MT Mori, R$700 mais. Lucas, 1.600. Aí, Lucas já foi lá. R$850 por uma consulta online que o cara não viu nada, não examinou nada, não saiu de dentro do consultório dele, que por acaso ele estava no consultório. Ou seja, eu paguei porque era minha filha e eu não sabia o que fazer. Se eu soubesse o que fazer, locutor Léo Lima quase que acertou, 950. Se eu soubesse o que fazer, você acha que eu iria pagar R$850 numa consulta online? Não ia. Então, o cara, obviamente, vai ter os motivos dele para te pagar ou não. Agora, o seu valor é aquele ali. Comparação simples. Enquanto você faz um atendimento, e recebe livre, entre aspas, livre, porque você vai cobrar quilometragem por fora, medicamento por fora e a prestação de serviço é sua. R$1.518. O cara que cobra 350 tem que fazer 5 atendimentos. Então, se 5 pessoas entraram em contato com você e uma fechou e as outras 4 falaram que não pagam, tá sendo a mesma coisa do que esse cara atendendo 5 pessoas diferentes. Sendo que o tempo que ele perde é o mesmo, os custos dele são os mesmos que os seus, a faculdade dele foi a mesma que a sua, o tempo, todo o resto. Então, não tem lógica. Não tem lógica você cobrar 350 no atendimento, você tem que sair correndo, largar tudo, tá disponível. E agora, sim, vamos para o processo todo, que
foi a proposta da nossa live de hoje, que até agora foi só história, e eu tenho o quê? 3 minutos para falar disso. Vocês precisam entender como é que funciona o fluxo de clientes. Como acontece esse processo do cara precisou, do cara te procurou, até ele te chamar de novo. Primeiro de tudo, a primeira etapa do fluxo de cliente, eu que criei isso daqui, tá? Não tô repetindo e nem existe em nenhum outro lugar, não. Primeira etapa é a criação dos serviços. Isso aqui é a lógica de dentro da formação hipiátrica dos cursos todos que vocês vão ter acesso na segunda-feira. Então, primeira criação dos serviços. Você não vai escolher serviço assim, eu gosto de reprodução, então eu vou emprenhar égua, fazer embrião, macho, mandar sêmen, congelar sêmen. Ah, não, eu gosto da área de fisioterapia. Então, o que eu vou fazer é kinésio, tarará, tarará, tarará. Não é assim. Você vai escolher os serviços que têm demanda na região. Por exemplo, a sua região, todo o Brasil tem cavalo, só que os perfis são diferentes. Então, aonde você tá? Tem mais áreas? Tem mais usuário de cavalo? A própria pessoa que monta? Ah, é bicho de cavalgada? É baia de aluguel? É centro de treinamento? É escolinha de equitação? Tem ecoterapia? É salto? São animais de esporte, de tambor e baliza? Qual a modalidade? É marcha? É manga larga? Campulina? O que tem na sua região? Então, a demanda desses grupos são completamente diferentes. Um quarto de milha, por exemplo, a receptora tem que ser registrada, senão eles têm que pagar um dinheirão. Então, não é uma raça que faça muitos embriões. Já o manga larga, campulina, faz a rodo. Então, é muita receptora, é muita doadora, é muito volume. Os preços tendem a ser menores. No quarto de milha, no PSI, no crioulo, nem pode fazer embrião. Tem um monte de regra. Então, não cria uma coisa, uma prestação de serviço, uma expectativa, não investe se você não sabe como é que é o mercado da sua região ainda. Então, primeiro você vê o que tem demanda, e aí, depois, você vai ver o seu credenciamento e a sua capacitação para aqueles serviços ali. Porque, primeiro, a gente atende o que é mais urgente. O que eu falei a semana inteira aqui? Que é mais urgente? A neonatologia, a clínica, castração, ferida, cólica. Não foi isso que eu falei? A semana inteira que eu tô repetindo aqui? Então, vocês vão, via de regra, isso aqui vai servir para todos os lugares. Mas, para você criar os seus serviços e chegar onde você quer, você precisa fazer essa correlação. O que você quer é no final. No meio do caminho, você vai escolher o que tem mais demanda para começar. Porque aqui eu estou falando para começar. Depois a gente vai para a segunda etapa. Primeira etapa, a criação dos serviços. Segunda etapa é a venda do seu serviço. Não adianta nada você ser ótimo, maravilhoso dentro de casa. Ninguém sabe que você existe. Aí tá o cara lá reclamando que aqui não tem um veterinário decente. Não tem um veterinário para atender o meu cavalo. E tá você dentro de casa sabendo atender o cavalo. Só que não tem esse encontro. Você saiu lá da faculdade e quem te conhece? Os professores da faculdade. Ah, fiz uma residência. Quem te conhece? O pessoal lá de dentro do hospital. Os donos de cavalos que estão precisando de gente capacitada não te conhecem. Por mais que você seja bom ou boa. Então, você precisa saber fazer venda. Como que faz isso? Você pode atrair pessoas com iscas, podendo ser digital ou não. O que são iscas? É o que o nome já diz. Se eu quero pegar um tubarão. Vou pescar. Quero pescar um tubarão. Eu vou usar determinado tipo de isca. Ah, não, eu quero pescar lambari. É outro tipo de isca. Então, se eu quero atrair um usuário de cavalo, o que eu vou criar
tanto em rede social, como em material, como uma palestra, como N coisas, um e-book, vai ser um tipo de isca. Ah, eu não sou do meio do cavalo, não conheço ninguém. Você vai fazer determinadas ações de venda e outras menos. Ou vai ter mais dificuldade para fazer uma do que a outra, começa pela mais fácil, não importa. Uma é atração, a outra é a abordagem ativa. Tudo isso é marketing. A abordagem ativa é você literalmente saber o passo a passo de como abordar um cliente para ele se interessar pela sua conversa. E fazer, no final disso tudo, tanto faz a atração ou a abordagem ativa, você conseguir fechar o cliente. Então, esse é o processo de venda que você deve aprender. Depois, você vai para a terceira etapa, que é a entrega. O que é a entrega? É você executar o seu serviço, fazer o seu atendimento, fazer o procedimento, o que foi combinado. E isso daí precisa de uma maturidade nesse momento, porque a gente está acostumado desde criança. Ai, você deu um pulo. Ai, que bonitinho, parabéns, deu um pulo, aprendeu a pular, começou a ler. Ai, meu Deus, que coisa linda, você está lendo, maravilhoso. Quando você for fazer um atendimento para alguém, ai, eu fui lá, resolvi a cólica da égua, ela ficou bem. Tá, toma aqui o seu dinheiro. Ninguém vai bater palma pra você, ninguém vai fazer nada. É assim, você cumpriu com o seu negócio, chegou na hora, fez tudo certo, é sua obrigação. Não é parabéns, não é nada. Você não fez nada além do que a sua obrigação. Isso é o mínimo esperado que você faça. Resolva. Por isso que eu falei lá no início, vai pra resolver. E dedica tempo, dá atenção para o paciente, para o cliente, escuta o funcionário. O cliente e o funcionário precisam se sentir acompanhado. Eles precisam sentir que você não foi lá, fez um atendimento avulso, pegou seu dinheiro e foi embora. Você tem que acompanhar até resolver o caso. Se não se resolveu, se o bicho... A gente está com um cavalo internado ainda. Eu fiz o primeiro atendimento, a Paula foi comigo fazer esse primeiro atendimento, a gente ficou lá, fez tudo que estava dentro da nossa alçada, fui castrar um cavalo, quando eu estava no meio da castração, ele liga, ó, o cavalo tá deitando, olha, ó, então melhor descer pro hospital, porque... é a coisa de segurança. É um garanhão, um animal importante. Então, a gente optou. Até hoje, eu peço notícias dele internado. Já tá outro veterinário, a equipe do hospital que tá cuidando dele. E isso já tem mais de uma semana. Já vai fazer 2 semanas amanhã. Enquanto ele não estiver em casa, enquanto eu não souber, ó, tá de alta, tá liberado, eu sei que tá melhorando. Eu acompanho. Então, o cliente mesmo já vai, tipo, te dar satisfação. Quando, ó, fulano falou lá tal coisa. A gente tem um grupo, em cada área eu gosto de ter um grupo, com o dono, os funcionários, que tudo é falado lá. Não tem meio de caminho. Aí, quero conversar alguma coisa com o funcionário, em particular. Vou falar com ele, ó, e tal coisa, a gente resolveu, não sei o quê. Aí, já apresenta a solução pro dono. O grupo não é para ficar de mimimi e fofoquinha. É para informações, coisas úteis. Conversei com o funcionário. Da mesma forma, precisar conversar alguma coisa com o dono em particular, vou falar. Valores, cobrança, tudo isso em particular com o dono. Coisas da rotina, em particular com o funcionário. Informações gerais, situação que aconteceu, deixou de acontecer, o que precisa resolver, tudo no grupo. E aí a gente vai para a quarta etapa, que é a recorrência. É muito mais fácil você manter um cliente do que todo mês começar do zero todos os clientes novos. Vamos supor que eu queira faturar 20 mil por mês. 20 mil são... Deixa eu ver quantos atendimentos aqui. 20 mil
dividido por 1.518. São 13 atendimentos. Se eu atender 13 cavalos, se eu fizer 13 atendimentos em cada mês, eu faturo 20 mil. Só que é muito mais fácil eu já combinar uma recorrência para começar o mês, por exemplo, com 5, 6 mil e ter os atendimentos extras. Porque eu sei que mesmo ganhando menos do que um salário mínimo livre, eu tenho todos os meses aquele valor ali. Então a recorrência te dá estabilidade. O nosso objetivo é casar com o cliente. Todo cliente que eu tiver, eu quero que ele case comigo. Eu quero que ele, tudo vai me perguntar. Peça referência de tudo. Se for ração, se for shampoo, se for ferradura, não interessa. Eu quero que eu seja a fonte dele para tudo relacionado aos cavalos dele. Então você cria a confiança. Ele precisa saber que pode contar com você, que você vai ter as respostas e para isso você precisa dedicar tempo para o cliente. Por isso que dá para cobrar um salário, meio salário. Dentro da formação IPIAT que eu criei, a tabela da inflexão. O que é a tabela da inflexão? É uma tabela que você coloca, ela já tem as variáveis, quilometragem, pedágio, almoço, tempo no Aras, tempo na estrada, para calcular os valores de recorrência. Então você vai colocar tudo ali referente àquele cliente, até para você, na etapa de criação do serviço, poder usar para saber o valor que você vai cobrar por aquele serviço. Completei tudo lá, ela automaticamente te dá o valor que você deve cobrar daquele cliente mensal. E dentro dessas 4 etapas aqui, tem uma última etapa. Quer dizer, tem uma 5ª etapa, que é não referente ao cliente, mas referente ao seu crescimento na carreira. Que eu falei que vocês iam aprender a abordar o cliente, e crescer na carreira. Como é que você faz isso? Eu tinha 29 anos, o padrinho do meu filho mais velho, de Luiz Felipe, ia fazer aniversário dele de 30 anos, em Búzios, na praia. Ele alugou a casa e chamou todo mundo, ninguém ia precisar gastar com nada. Só que era em julho. E em julho, o que acontece com quem trabalha com reprodução? Está recebendo muito pouco, porque recebeu o dinheiro todo da reprodução e gastou. Então, em julho, eu pensei, se eu sair daqui com o Luiz Felipe para ir para lá, eu posso ficar sem dinheiro nenhum. Não vou ter dinheiro para, pagar as contas de casa. Aí, falei, não é possível. Eu trabalho, eu tinha 29 anos nessa época, eu trabalho, cobro um salário mínimo, ganho bem, tenho meu carro, como é que eu não tenho dinheiro? Aí eu descobri que eu precisava me organizar financeiramente. Eu não podia usar o dinheiro. O dinheiro que eu recebi do meu trabalho não era meu. Meu, Joana, pessoa física, era da empresa Joana Belling. Então eu comecei a estudar a parte de finanças para autônomo e consegui estruturar de uma forma que eu trocava de carro, eu ia lá, dava o valor da diferença para pegar o carro à vista, sem precisar financiar, pagar juros, nada disso. Tudo meu eu comprava à vista de material, porque você tem desconto. Então, você ter mais controle, mais dinheiro, te faz ter mais dinheiro ainda. Tanto que, em 2020, quando começou a pandemia, eu tinha dinheiro para pagar à vista o meu primeiro curso online, que foi quando eu entrei nesse mundo do marketing digital, R$6.000. Na verdade, R$5.997. Então, eu tinha o dinheiro pela veterinária para fazer isso, para pagar isso à vista em plena pandemia. Sem medo do que ia acontecer amanhã. Por quê? Eu tinha minha reserva, meu dinheiro guardado. Então, é muito importante você ter o domínio das suas finanças e todo esse método para fazer sobrar esse dinheiro
também está no curso que é o Planner do Veterinário Autônomo, que também está no combo da Black Friday na segunda-feira. Tá chegando então, gente, hoje é o penúltimo dia. Dúvidas, perguntas, coloquem aí antes que eu desligue. Mas quem não se inscreveu ainda para a Black Friday, entra aqui no link da minha bio, vai no meu perfil, clica no link, faz o seu cadastro, vai ser tudo mandado lá, inclusive o material do fluxograma para atendimento de cólica, para você tomar a sua decisão de acordo com o exame, com tudo que você está vendo, suspeitar de uma impactação, de uma torção, de uma sobrecarga gástrica, enfim. Mas só vai receber a chave para desbloquear esse PDF quem estiver na live, porque eu vou falar lá na live ao vivo e vocês só vão conseguir desbloquear o PDF se botarem a palavra secretíssima. Beleza? Espero ter aberto a cabeça de vocês e espero também vocês na live amanhã, meio-dia. Hoje até demorou mais tempo, 43 minutos. Beijo pra vocês e até amanhã.